Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Point Teológico. Estamos aí para mais um review dessa teologia sistemática fantástica de Miller Erickson, uma teologia sistemática da editora Vida Nova com 1.230 páginas, considerada uma das melhores teologias sistemáticas de volume único, né? E vamos mostrar algumas coisas para vocês aí. Então, desde já, eu já peço a você, dê o like, faça seu comentário, não esqueça de fazer seu comentário, compartilhe este vídeo aí com os amigos, com aquele seu amigo que está procurando uma sistemática para comprar. De repente, você pode ajudá-lo, né? Tomar essa decisão, ou até você mesmo que está procurando saber mais detalhes acerca dessa teologia sistemática, tá bom? Compartilhe nos grupinhos, WhatsApp, Facebook, Telegram, para você ajudar a engajar o canal. E se você entende que este canal é um ministério, tem abençoado sua vida de outras pessoas, peço a você que você possa estar abençoando o nosso canal, peço a você que possa estar tornando-se um apoiador a partir de R$5, tá bom? Aqui nos comentários tem um link, você pode dar uma olhadinha lá. Entrando no link, você vai ver que temos uma meta financeira. Quando nós batermos essa meta, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. E você pode ser um instrumento de Deus para abençoar esse canal, né? A partir de R$5, mas se você tem condições, você pode abençoar com 10, com 15, enfim, dentro das suas possibilidades, tá bom? E aqui embaixo também nos comentários temos o nosso canal de música, Atos do Espírito. Eu e minha filha Letícia ministrando, louvando ao Senhor, vem novidade por aí. Essa semana teremos, né, mais 2 videoclipes. Entra lá, se inscreve, compartilha lá, em nome de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Vamos mostrar para você aqui. Deixa eu acertar aqui. Isso, suportezinho. Então vamos mostrar aqui o sumário, tá bom? Vamos logo mostrar o sumário para você perceber como é que ele começa os seus estudos. Temos aqui o sumário, parte 1, né? Estudo sobre Deus. Ele vai trazer uma introdução aqui, o que é teologia, a possibilidade de fazer teologia, o método da teologia, a contextualização da teologia. 2 questões importantes, a crítica à Bíblia e a linguagem teológica. Interessante estudo, tá vendo? Depois vem a parte 2, conhecimento de Deus, né? A revelação universal de Deus. Perdão. A revelação especial de Deus, a preservação da revelação, inspiração, a confiabilidade da palavra de Deus, inerrância, o poder da palavra de Deus e autoridade. Então é uma sistemática, ele é um autor extremamente conservador que vai defender a inspiração, a inerrância, a autoridade das Sagradas Escrituras. Perfeito? Parte 3. Como Deus é. A grandeza de Deus, a bondade de Deus. Capítulo 13. A proximidade e a distância de Deus, a imanência e a transcendência. Capítulo 14. A triunidade de Deus. Né? Vai falar sobre a Santíssima Trindade. Ok? Parte 4. O que Deus faz. Capítulo 15, então, o plano de Deus. 16. A obra inicial de Deus, a criação. 17. A obra contínua de Deus, a providência. Fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou mostrar para você. Eu vou abrir na parte onde ele fala sobre predestinação, daqui a pouquinho. O mal e o mundo de Deus, olha lá, um problema especial. 19, os agentes especiais de Deus, os anjos. Parte 5, a humanidade. Então temos aqui a introdução à doutrina da humanidade, a origem da humanidade, a imagem de Deus no ser humano, o que em outras sistemáticas chamam de antropologia, né? Bíblica. A imagem de Deus no ser humano. 23, a constituição da natureza humana. 24, a universalidade da humanidade. Parte 6, o pecado, né? A hamartiologia lá. A natureza do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, a magnitude do pecado, a dimensão social do pecado. 7, a pessoa de Cristo, né? Questões contemporâneas no método cristológico, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a unidade da pessoa de Cristo e o seu nascimento virginal. Ele é a chamada cristologia, certo? A parte 8, ele vai falar sobre a obra de Cristo, a introdução à obra de Cristo, teorias da expiação, o tema central da expiação, o alcance da expiação. Parte 9, pneumatologia, lá, o Espírito Santo. Então ele vai dedicar aí, ó, ao Espírito Santo, ó, pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, questões recentes no estudo sobre o Espírito Santo. Da página 809 até 843. Portanto, 34 páginas, melhor que nada, né? Parte 10, a salvação, concepções da salvação, lá, soteriologia, ó.
o antecedente da salvação, predestinação, o início da salvação, aspectos subjetivos, o início da salvação, aspectos objetivos, a continuidade da salvação. Então ele vai apresentar aqui várias posições, vou ler sobre a predestinação aqui, você vai ver que ele vai apresentar as várias correntes, né? O que pensa o calvinismo acerca da soteriologia, o arminianismo também. Erickson era batista, né? Né? A conclusão da salvação, os meios e o alcance da salvação. Parte 11, olha lá. Eclesiologia, igreja. A natureza da igreja, o papel da igreja, o governo e a unidade da igreja, o rito de iniciação da igreja, o batismo. Capítulo 53, o rito de continuidade da igreja, a ceia do Senhor. Veja, ele vai abordar aí as ordenanças. Tem a parte 12, o último capítulo, né? Última parte, as últimas coisas, portanto, escatologia lá. Ele vai trazer lá no capítulo 54 uma introdução à escatologia individual, a segunda vinda e seus eventos subsequentes, posições acerca do milênio da tribulação e estudos finais. Certo? Separei 2 trechos, então. Qual foi o trecho que eu separei? Na página 85, a contextualização da teologia, né? Capítulo 4. Né? Sempre vai trazer assim, objetivos do capítulo, né? Lembra muitas revistinhas Escola Dominical, né? Lá, resumo do capítulo, perguntas para estudo, para depois, lá, estrutura do capítulo, lá, para depois entrar no tema propriamente dito, lá, o desafio da inteligibilidade. Um problema de especial interesse para o teólogo e, claro, para toda igreja cristã é a evidente diferença entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje. Não apenas a linguagem e os conceitos, como também toda estrutura de referência parece ser profundamente diferente. Começamos este capítulo descrevendo uma concepção radical dessas diferenças. Durante a década de 1940, o estudioso do Novo Testamento, Rudolf Bultmann, abalou o mundo teológico com sua ideia de mito no Novo Testamento. Né? Aqui, ó, Rudolf Bultmann, New Testament and Mythology. Né? O Novo Testamento é a mitologia. De acordo com os autores bíblicos, ele dizia a realidade estava estruturada em um mundo de 3 níveis. O céu acima, habitado por Deus, pelos anjos, a terra onde vivemos no meio, e o inferno com o diabo e seus demônios abaixo. Além disso, o que acontecia na terra era considerado como causado pelas atividades de anjos e demônios, com a possessão demoníaca sendo uma explicação frequente para as doenças humanas. Simplesmente esta era a visão da realidade que os autores bíblicos tinham em comum com as outras pessoas de seu tempo. No entanto, esse conjunto de conceitos não é mais aceitável. Nós agora compreendemos que a realidade não é uma estrutura plana de 3 camadas ou níveis. Também sabemos que as doenças são causadas por bactérias e outras coisas naturais e que elas são curadas por meios medicinais. Pessoas não retornam à vida depois de estarem mortas por mais de um dia. As pessoas modernas não podem aceitar esse quadro mítico, nem precisam. Né? O entendimento correto da Bíblia nos capacita a ver que os autores bíblicos não estavam tentando descrever a realidade externa, que era literalmente verdadeira. Em vez disso, estavam expressando verdades existenciais, verdades acerca da natureza da vida, da maneira que eles a experimentavam. Portanto, a demitologização se faz necessária. Com isso, Bultmann não pretendia descartar os mitos bíblicos, mas reinterpretá-los, descobrindo e afirmando seu verdadeiro significado. Né? Então ele vai descrever aí essas questões, o cerne da permanência no cristianismo, certo? Muito bem, vou mostrar agora o trecho lá na página 880, aqui o capítulo 53, o antecedente da salvação, a predestinação, e traz os objetivos do capítulo. Você pode parar aí o vídeo para você ler com calma. Resumo do capítulo, perguntas para estudo, estrutura do capítulo, certo? Desenvolvimento de história da doutrina, certo? E vou mostrar aqui, ele vai mostrando a história da doutrina aqui nas páginas seguintes. Vamos ler um trechinho? Vamos ler um trechinho aqui. Desenvolvimento histórico da doutrina, da predestinação. Visto que as diferentes formulações da doutrina estão associadas a outros desdobramentos, tanto na teologia quanto na cultura em geral,
pode ser útil examinar de modo panorâmico sua elaboração ao longo dos séculos da Igreja, até o ponto em que as formulações clássicas foram enunciadas. Como no caso de outras doutrinas, a da predestinação foi defendida de uma forma não tão elaborada até que surgiram discordâncias sérias sobre ela. Houve, particularmente no Ocidente, uma convicção crescente da pecaminosidade humana e da consequente necessidade da graça divina transformadora. Em geral, no entanto, as implicações lógicas dessa convicção não foram elaboradas antes de Agostinho. Sua experiência pessoal com a graça de Deus o capacitou a enxergar mais claramente que outros o ensinamento das Escrituras sobre essas questões. Mesmo antes de se defrontar com o pensamento de Pelágio, Agostinho já havia desenvolvido, em considerável medida, sua concepção da situação humana. Ele enfatizou que Adão iniciou a vida realmente livre. As únicas limitações sobre sua vontade e ações eram as limitações inerentes impostas pela natureza de sua humanidade. Portanto, havia, por exemplo, a possibilidade de mudança, que incluía a possibilidade de se afastar do bem. Quando Adão pecou, sua natureza foi corrompida. Desde então, inclinado a fazer o mal, ele transmitiu essa propensão ao pecado a seus descendentes. Como resultado, a liberdade de se abster do mal e fazer o bem havia se perdido. Embora a liberdade da vontade em geral não tenha sido perdida, usamos agora invariavelmente essa liberdade de maneira contrária à intenção de Deus para conosco. Sem a ajuda divina, somos incapazes de escolher e fazer o bem. As concepções de Pelágio tornam mais preciso o pensamento de Agostinho, forçando-o a desenvolvê-lo além de seus limites anteriores. Pelágio, um monge britânico, transferiu-se para Roma e ali se tornou um mestre benquisto. Aí você pode ler aí, parando o vídeo, para ler o restante do parágrafo, certo? Então ele vai discorrendo bastante coisas, concepções divergentes sobre a predestinação, o calvinismo. Você pode parar o vídeo e ler aí, ó, o trechinho. Certo? Ele vai trazer mais o quê? Vai falar sobre o arminianismo. Né? O arminianismo é um termo que cobre um grande número de posições variantes. Ele pode abarcar desde as concepções evangélicas do próprio Armínio até o liberalismo da ala esquerda. Armínio defendeu que os seres humanos são pecadores e incapazes de realizar o bem com as próprias forças. O liberalismo extremo, no entanto, não leva em conta a tendência humana para pecar e, consequentemente, nega que os seres humanos precisam de regeneração. Complicado, né? Tá vendo? Bastante coisas. Então, uma obra de peso aí. Olha lá o Calbart, que Calbart fala. Além das posições clássicas, tem havido ao longo da história da Igreja tentativa de formular uma posição menos problemática. Uma das mais interessantes foi proposta no século XX por Calbart. Como teólogo reformado, Barth, muito naturalmente, desejava tratar desse tema enigmático que ele considerava básico e central para toda a teologia. Ele achou, no entanto, que sua tradição havia interpretado equivocadamente o testemunho bíblico sobre essa questão, consciente de que estava se afastando da posição reformada convencional em seu tratamento da predestinação. Ele seguiu o princípio fundamental de toda a sua teologia, mantendo a centralidade de Jesus Cristo. Barth considera a posição calvinista tradicional uma leitura equivocada da Bíblia baseada na crença metafísica de que o relacionamento de Deus com o universo é estático desde a eternidade. Certos indivíduos foram escolhidos e outros rejeitados. Isso é inalterável. Eu recebi, um irmãozinho fez um comentário num vídeo, né, dizendo que Calbart era extremamente reformado. Na cabeça dele, obviamente, reformado é calvinista. Tá aí. É óbvio que ele não era calvinista. Então, um pouco arminiano. Ele tentava encontrar um meio termo. Ele entendia que o calvinismo era um extremo dessa leitura acerca da predestinação. Então, ele não seguia Calvino e tampouco Armínio. Procurava um meio termo, né? Tá aí. Bastante coisa você pode ler aí. Uma obra interessante, né? Diz para mim se você tem essa obra. Diz para mim se está no seu radar, certo? 1.230 páginas. Miller Erickson. Daqui a alguns dias eu vou fazer aqui um vídeo comparativo entre a sistemática dele e a introdução de Miller Erickson. Também tenho a introdução dele, que é muito menos páginas do que essa, que é a obra mais completa. Tá certo? Deixe seu like, faça seu comentário, dê o joinha, compartilhe. Deus abençoe e até a próxima.